estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o aspecto comportamental do nosso curso de dificuldade de aprendizagem. Antes de começar, então, a gente falar um pouco especificamente das questões comportamentais, vale a pena ressaltar o que é, né, entender um pouco o que é esse comportamento, né? Quando a criança está tendo um mau comportamento, um bom comportamento, né? O que a gente entende por comportamento, né? Comportamento é o funcionamento do sujeito ali, né? A união de vários aspectos relacionados, a gente fala classes relacionadas, né, com funções diferentes, então seriam classes funcionais relacionadas que envolvem ali o comportamento daquele sujeito, né? E a gente é importante colocar que o comportamento ele é uma interação, né? É uma interação entre alguma coisa que afeta e algum que é afetado. Ou seja, eu me comporto, eu ajo, mas eu tenho um resultado a partir disso daí, né? Então, essa relação entre o que eu faço e o resultado do que eu tenho, a gente chama de comportamento, né? Então, dentro dessa noção de comportamento, a gente tem uma noção de uma palavra que se chama contingência, né? Contingência, né? E aí eu acho que vale a pena a gente colocar isso como conceito, anotar isso daí para a gente entender um pouco mais, que à medida que a gente for falando, a gente vai entender mais essa contingência. Mas anota aí. Contingência é a relação entre as variáveis que participam do processo de interação entre organismo e ambiente. Complicado? Vamos explicar melhor que vocês vão entender. Então vamos lá, dividindo esse conceito. Contingência é a relação entre as variáveis, ou seja, é a relação entre as situações, né? Como eu disse no início, é a relação entre as situações que participam do processo de interação entre organismo e ambiente, ou seja, que estão ali, né, aquelas relações que fazem parte daquela situação de organismo e ambiente. Tá, Letícia, mas como assim organismo e ambiente? Organismo é o que é afetado. Então, aquilo que eu fiz que foi afetado se torna organismo. E ambiente é o que afeta. Então, ambiente é o que afeta e o organismo é o que é afetado, né? Então, a relação entre aquele que afeta e aquele afetado, né? Essa interação está dentro de uma relação que chama contingência. Deu para entender? Vão, então, falando um pouco mais, especificando um pouco mais, que vocês vão clareando aí essa questão da contingência, tá? A gente tem, dentro dessas noções da contingência, a gente tem vários tipos de relações, né? Relações que interferem diretamente no nosso processo de aprendizagem. No começo desse curso, a gente conversou um pouco sobre as formas de aprendizagem. Não sei se vocês se lembram. 3 formas de aprendizagem, né? A gente aprende experimentando, a gente aprende copiando alguém, ou a gente aprende através de regras, seguindo um livro, alguma instrução. Então, a gente vai dar agora nomes para essas técnicas de aprendizagem. A primeira técnica, que é essa técnica da gente aprende experimentando, a gente chama de modelagem. É uma técnica, né, de modelagem, vamos dizer assim, talvez não técnica no sentido de uma coisa à parte, não, é uma técnica para a gente mesmo, né? Formas que a gente aprende naturalmente. Então, a gente aprende por modelagem. E aí, vamos escrever o conceito de modelagem. A modelagem é a construção gradativa do comportamento. Aos poucos, a gente vai construindo e aprimorando o nosso comportamento, né? Que foi o exemplo que a gente vai aprendendo a partir das
experimentações. A gente vai vivenciando, a gente vai se colocando na contingência, ou seja, na relação do que afeta e é afetado, para aprender. Então, ou seja, a gente deu um exemplo no início que era como utilizar um trator numa ilha deserta. Lembram-se daquele exemplo? Então, no caso da modelagem, eu fui experimentando, né? Então, ao mexer no volante, eu afetei e fui afetada. Então, a contingência ali de mexer no volante, né? Tem uma pessoa que afeta e é afetada. Então, eu afetei o volante, eu girei o volante, o trator virou para um lado, eu girei para o outro lado, ele foi para o lado que eu girei. Então, eu estou afetando e sendo afetada. Isto é a contingência e a partir dela eu aprendo. Né? Neste caso, a partir da experimentação, eu estou aprendendo, ou seja, modelagem. Então, o que eu posso fazer em sala de aula para trabalhar isso com os alunos? Né? A gente vai podendo, a gente estabelece uma meta, ou seja, no caso do exemplo, aprender a dirigir um trator. Né? No caso de vocês, o que vai ser esse trator? Né? O que vocês colocam como objetivo para as crianças aprenderem? Cada um na sua área, cada um com seus objetivos. Coloque o objetivo máximo. E para chegar nesse objetivo, quais são os passos que eu tenho que a criança vai experimentando, que a criança vai vivenciando para aprender a chegar lá. Né? Então, pequenos passos que a gente vai dando para chegar nesse objetivo maior. Né? Isso é modelagem. Uma outra forma de aprendizado, que a gente também falou dentro desse exemplo da ilha, né, de dirigir um trator, foi a questão da imitação, de observar alguém fazendo e imitar esse trabalho que a pessoa está fazendo. Então, no caso da ilha, tinha uma pessoa que sabia dirigir o trator, mas não falava a mesma língua. Então, a pessoa teve que aprender observando, né? E ela foi imitando a pessoa e aprendeu a partir da imitação. Também é uma outra forma importante da gente utilizar em sala de aula. Né, que muitas vezes essa questão da imitação, né, ou seja, você é o exemplo, o professor é um exemplo, né, e como sendo exemplo, ele está ensinando um tanto de coisa. Né, a gente conversou aqui um pouco sobre a questão psicomotora, a questão socioafetiva, a questão de motivação, né, e tudo isso é exemplo para o aluno. A forma como o professor age, a forma como o professor atua ali, ele está sendo exemplo para esse aluno, né? Ele está sendo uma contingência ali, né, para que esse aluno aprenda com relação à imitação. Então, vamos pensar um pouquinho aí quanto de imitação eu tenho realizado, o que eu tenho feito para que o aluno, né, de modelo que eu tenho sido, para que o aluno aprenda aí uma série de questões que eu tenho como objetivo que ele aprenda. Ou avaliar se ele está aprendendo algumas coisas que eu não gostaria que ele aprendesse. Né? Então, vão até mesmo essa questão da autoavaliação do professor, né? O que eu tenho ensinado que não necessariamente é o que eu gostaria, mas que eles estão aprendendo a partir do modelo, da forma como eu tenho agido, do modelo que eu tenho passado, eles estão aprendendo, né? Então, a gente avaliar isso aí e observar isso aí também. Um outro conceito, que também é a terceira forma que a gente aprende, é através das regras. Né? Essas regras são toda a estrutura, vamos dizer assim, verbal e descrita, né? Escrita, que vai especificar como a gente deve fazer. Né? Então, são os livros, são as instruções, enfim, tudo aquilo que vai ensinando a gente a fazer aquela determinada função. No caso da ilha, a gente tinha lá o trator e a gente tinha o manual que explicava tudo o que deveria ser feito e, seguindo aquele manual, a gente então seguiu aquelas regras e aprendeu a dirigir o trator. Né? Então, é importante a gente lembrar isso na hora de ensinar para os alunos, que também é, né, importante a gente ter essa parte das regras,
mas ela não é a única forma. Então, a gente muitas vezes utiliza, passa todo o conteúdo, né, que eu acho que regras é o que mais é utilizado dentro do contexto escolar, e a gente tem que começar a avaliar isso, que existem outras formas de aprender, ou seja, existem outras formas de ensinar. Né? Então, a gente tem que pensar um pouco mais. Eu acho que fica o convite aí para vocês, em sala de aula, ao planejar e ao preparar a aula, observar isso, né? Como que eu que tipo de estratégia que eu estou usando, né? Eu estou usando apenas regras? Ou será que eu estou usando também a modelagem? Eu estou usando a imitação, né? O que eu estou ensinando para esses alunos e como eu estou ensinando? Então, é muito importante aí a gente ter essa questão das formas de aprendizagem, né? E pensar na aprendizagem como uma mudança na frequência desse comportamento do aluno, né, de acordo com uma determinada contingência. Então, se eu tenho uma determinada situação, né, como que o aluno vai se portar diferentemente do que ele se portava antes, né? Então, a gente sempre visualizar isso, assim, teve mudança, então realmente teve aprendizagem, né? Teve uma mudança duradoura, então teve aprendizagem, né? Então é importante a gente ter isso claro também, e quais as estratégias que eu tenho utilizado. Então, para pensar assim, alguma questão relacionada a esse processo, né, de aprendizagem, a gente pode pensar uma série de exemplos, né, que no dia a dia a gente utiliza com relação a essas três formas de aprendizagem e o comportamento deles, né, como que estão relacionados a essa estratégia que a gente utiliza, né, porque a gente está falando de um aspecto comportamental, e quando a gente fala do aspecto comportamental, a gente tem que passar pelas formas que esse comportamento é adquirido, né? Então, se ele é adquirido por essas três formas, né, então a gente tem que pensar estratégias e como que ele está sendo, então, desenvolvido dentro de sala de aula. Se o comportamento é adquirido por essa questão da modelagem, ou seja, pela essa experimentação, por essa vivência, né, a gente tem que deixar muito claro para a pessoa que está aprendendo onde que a gente quer chegar, né? Então, ele sabe onde a gente quer chegar. E aos pouquinhos a gente vai cada vez exigindo um pouco, a gente vai exigindo um pouco mais. Então a gente começa exigindo, por exemplo, na questão da escrita, né? A gente pode pensar que ele ainda está apenas identificando as sílabas, por exemplo. Ele representa uma letra para cada sílaba. Então, eu sei que ele quer chegar na escrita de uma forma culturalmente definida como deve ser, né? Ele ainda não consegue, mas aos poucos eu vou exigindo um pouquinho mais dele, ele vai experimentando e ele vai desenvolvendo essa escrita, né? Então, aos poucos, ele que antes escrevia apenas uma letra para aquela sílaba, ele passa por uma segunda letra aleatória, né? Não necessariamente a letra correta, mas significa que ele já está acrescentando alguma coisa com relação a essa noção de sílaba, né? E eu vou aprimorando isso, vou exigindo um pouquinho mais, até que ele consiga escrever a sílaba, né? E aí eu vou exigindo um pouquinho mais, até que ele consiga conectar, escrever várias sílabas para uma mesma palavra, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai exigindo mais dentro dessa noção da modelagem. Então, é importante aí a gente pensar que a forma que o aluno aprende, né, o comportamento dele está relacionado a, aos poucos, ir aprimorando, né? A gente não aprende de uma vez, pronto, já estou sabendo tudo, né? A gente vai aos pouquinhos. Então, por saber que é aos pouquinhos, até na hora que apresenta alguma dificuldade de aprendizagem, eu tenho que ver onde nesse pouquinho que ficou parado, né? Porque se eu fui exigindo cada vez um pouquinho, eu consigo voltar e ver onde que aquele aluno ficou, né? Então, por isso que é importante ter claro todos os processos, porque se ele não conseguiu acompanhar a turma, no caso, onde desse processo que ele parou.
para a gente consiga voltar e continuar com ele, né? Eu estou dando o exemplo da escrita, mas a gente pode utilizar isso em todas as questões, né? Voltando também na questão, outros aspectos que a gente conversou, por exemplo, a questão motora, né? A questão psicomotora no desenvolvimento. Se eu tenho um objetivo, né, traçado, eu vou chegando, aproximando, por exemplo, a noção de espaço, né? A criança que não consegue ainda ocupar aquele espaço, né? O meu objetivo é que ela consiga, que ela chegue realmente a dominar o espaço, se colocar no espaço, né? Então eu vou trabalhando isso com ela aos poucos, né? Então eu não quero logo jogo ela no espaço e quero que ela, né, brinque aí, né, ocupe o espaço. Não, aos pouquinhos a gente vai descobrindo, ampliando um pouco mais. Às vezes ela está brincando só ali naquele pequeno espaço, a gente amplia um pouco mais a brincadeira para que ela possa ampliar essa ocupação do espaço. E à medida que eu vou ampliando, ela vai ocupando melhor o espaço, né? Isso também aos pouquinhos. E aí, se eu percebo que a turma foi e tem uma ainda que está lá mais quietinha, não consegue, não se sente à vontade num espaço muito grande, eu consigo voltar e falar, ela parou aqui, né? E já que ela parou aqui nessa situação, eu vou exigindo um pouco mais no ritmo dela, né? Para que ela venha a ocupar, ter essa noção, né, de ocupação do espaço de uma forma mais ampla. Isso repercute na questão da escrita, na questão da ocupação do espaço, né, na escrita no papel, no desenho, né, como que a criança desenha no papel, ocupando aquele espaço, né? Então é importante aí a gente ter um objetivo, né, e a partir desse objetivo destrinchá-lo para saber especificamente os passos que eu vou chegar para alcançar esse objetivo. Porque se alguma criança ficou em algum passo, né, é importante a gente voltar e saber quais outros passos ou quais outras estratégias a serem usadas para ela chegar nesse objetivo, né? Porque se a gente só coloca o objetivo e não tem os passos definidos a chegar lá, as crianças que não chegam nesse objetivo, a gente se perde, né? E fala, e agora? Né? Não chegou e eu me perdi aí nos processos para alcançá-lo. Então é muito importante a gente definir isso aí, né, enquanto um objetivo. E a melhor forma, então, é realmente organizando isso aí, nesse sentido da orientação da criança passo a passo, né? Aos pouquinhos a gente vai exigindo mais, vai trabalhando mais com a criança, né? E essa questão toda é importante quando a gente levanta tudo isso, relacionando todos os aspectos da aprendizagem com relação às dificuldades de aprendizagem, né? É importante a gente lembrar que quando a gente está falando da dificuldade de aprendizagem, a gente está falando de todos esses aspectos. A gente não está falando necessariamente de um transtorno, ou a gente não está falando necessariamente de um distúrbio de aprendizagem. A gente está falando de dificuldade de aprendizagem, né? E a dificuldade de aprendizagem, ela envolve todas essas questões. Ela envolve tudo que a gente falou com relação a aspectos, passando desde a questão da percepção, passando por todos, né, memória, motivação, inteligência, aspecto socioafetivo, psicomotor, comportamental. Todos esses aspectos estão interligados. Então, muitas vezes, quando a criança apresenta uma dificuldade de aprendizagem, ela está apresentando uma dificuldade em algum desenvolvimento dessas questões, não necessariamente um distúrbio, não necessariamente um problema de comprometimento cerebral ou de comprometimento genético ou de comprometimento, enfim, algum tipo de distúrbio, né? E eu acho que vale a pena a gente ressaltar aí, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas colocar essa diferença entre distúrbio e déficit de aprendizagem, né? O distúrbio de aprendizagem é uma deficiência funcional,
né? A estrutura está preservada, a função ali que não está muito bacana, né? No sentido assim, talvez ela não conseguiu ser estimulada o suficiente, não conseguiu desenvolver o suficiente de acordo com a função. Não necessariamente a estrutura. Então, muitas vezes, quando a gente tem algum comprometimento nesse aspecto, a gente tem um distúrbio de aprendizagem, mas não um déficit, né, de aprendizagem. O déficit, sim, o déficit implica realmente um comprometimento mais grave, né, um comprometimento relacionado a uma questão orgânica, né, que sim, acontece, a gente sabe que acontece, né, mas é importante, muitas vezes, a gente leva para o orgânico antes de pensar nessa questão funcional, né. Então, o convite realmente desse curso de dificuldade de aprendizagem é a gente começar a observar mais a questão do distúrbio, ou seja, das funções que não estão sendo desenvolvidas ou preservadas, envolvendo todos esses aspectos que a gente conversou, né? Então, quais funções não estão preservadas, quais funções não foram desenvolvidas e por isso a criança está apresentando uma dificuldade de aprendizagem. Não necessariamente relacionada à questão do distúrbio de aprendizagem, né? Que seria realmente um comprometimento neurológico, um comprometimento orgânico envolvendo a dificuldade de aprendizagem. Que existem, a gente sabe que existe, né? E aí seriam tomadas medidas diferenciadas quando se trata de orgânico, né? E a gente precisa realmente procurar outras equipes, outras estruturas para apoiar dentro de sala de aula, né? Esse trabalho com trabalho especializado, medicação, enfim, outros trabalhos. Não só a questão do professor quando se trata de um déficit de aprendizagem. Mas quando a gente está falando de distúrbio de aprendizagem, a gente está falando desses aspectos todos que a gente falou aqui durante esse curso, relacionados ao professor, né? A atividades e possibilidades que o professor tem de desenvolver isso para que essa dificuldade de aprendizagem, né, não apareça mais, que a criança possa desenvolver independente desses aspectos. Então, o objetivo realmente que a gente deixa de convite aí para vocês é vocês avaliarem até que ponto meus alunos estão apresentando distúrbio de aprendizagem e até que ponto eles estão apresentando déficit de aprendizagem, né? Então, se é um distúrbio de aprendizagem, significa que todos esses aspectos têm que ser avaliados e eu devo identificar onde está a questão a ser trabalhada, né, enquanto professor. E se eu perceber que é um déficit de aprendizagem, ou seja, é uma questão orgânica, né, isso não quer dizer que a questão funcional também não está comprometida. Muito pelo contrário, porque se tem uma questão orgânica, significa que eu tenho que estimular todas as outras questões dentro da questão funcional, todos os outros aspectos, porque como ele funciona interligado, ao trabalhar todos os aspectos, ao estimular os outros aspectos, aquele que organicamente está comprometido, ele pode, né, ser superado a partir do trabalho com os outros aspectos. Então, a importância de mostrar todos esses aspectos relacionados à aprendizagem é no sentido de estimulá-los a trabalhar essa questão dentro da lógica de sala de aula e não necessariamente dizer qualquer dificuldade de aprendizagem é orgânico, não diz respeito a mim e eu tenho que encaminhar então, ou ele tem que tomar uma medicação para estar dentro de sala de aula, né? Não necessariamente é assim que acontece. Então a gente tem que avaliar se realmente é uma dificuldade de aprendizagem orgânica ou se é uma dificuldade de aprendizagem, e aí eu brinco, dificuldade de ensinagem, né? Então, é um problema enquanto o professor ensinando, e aí por isso ele está apresentando uma dificuldade de aprendizagem, porque muitas vezes o professor está ensinando só voltado para um aspecto da aprendizagem, e esquece todos esses outros aspectos que estão relacionados, né? Que o ser humano, de uma forma integral, se relaciona e aprende com todas essas questões. Então, fica realmente, o objetivo realmente de vocês pensarem, a dificuldade de aprendizagem, ela é relacionada à ensinagem, ou será que realmente ela está relacionada à questão orgânica? Né? A gente vê hoje muito crianças medicadas, crianças tomando os remédios controlados por conta
de dificuldade de ensinagem e não por conta das questões orgânicas, né? Então, o objetivo realmente é a gente começar a avaliar realmente essas crianças que estão tomando remédio. Será que elas realmente estão precisando? Ou será que estimulando e trabalhando com essas crianças de uma forma global, observando todos esses outros aspectos, a gente consegue trabalhar com elas e desenvolver essas questões todas nelas, né? Então, a gente finaliza aqui o nosso curso dizendo que temos aí, né, o canal aberto de discussão, possibilidades de aprofundar em todos esses temas, elas existem, são temas muito complexos, dá para a gente entrar em cada um deles para aprofundar um pouco mais, né? O objetivo era vocês terem uma noção geral aí do que envolve essa dificuldade de aprendizagem, né? E nos colocamos abertos aí para a gente discutir mais e saber um pouco mais da prática de vocês, do dia a dia de vocês, com relação a essas dificuldades de aprendizagem, tanto no sentido dos distúrbios de aprendizagem, quanto no sentido dos déficits de aprendizagem, né? Então, realmente gostaria de agradecer. Nos colocamos à disposição, né, por e-mail ou pelo ambiente virtual, para a gente conversar e trocar ideias e trocar experiências. Muito obrigada, um grande abraço.